queridos que a gente tem. Bom dia. Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. É com muita gratidão que estamos aqui mais uma vez na Casa do Caminho, na Casa de Bezerra, na Casa de Jesus. E hoje, por um motivo muito especial, temos na nossa casa, mais uma vez, carinhosamente, o nosso irmão Eduardo, a nossa irmã Miranda, que assim, eu vou pedir desculpa, mas acho que já fazem parte da Casa do Caminho. Já fazem parte da nossa casinha, né? Estão dentro dessa egrégora de luz e de amor. E assim, para não perdermos tempo, que já estamos um pouquinho avançado do início, nós agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a presença do Centro Espírita Maria Angélica, Grupo Espírita Almerinda Alves, Grupo Ana Prado, Casa de Lázaro, Humildade e Amor, José o Carpinteiro, Caminho do Senhor, ou seja, estamos coroados, né, de irmãos que vieram trazer também, né, a sua luz, a sua paz e a sua energia boa para a nossa casinha. E assim, junto, partilharmos esse momento de aprendizado com o nosso irmão Eduardo e a nossa irmã Miranda. Nós teremos o intervalo às 10h30. Para um papinho rápido. Firme. E assim, para iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa manhã para o aprendizado, para o esclarecimento, para iluminar as nossas almas. Que a tua bênção, mestre Jesus, a tua luz e a tua permaneça com cada um de nós. E cada um de nós, nesses minutos que estaremos aqui juntos, possamos absorver tudo aquilo que os nossos irmãos trarão para nós. Que a luz, a bênção e a misericórdia do nosso Pai permaneça com cada um de nós. Gratidão ao nosso querido vovô Bezerra e à espiritualidade benfeitora e amiga, que está sempre presente, nos envolvendo, nos guardando e nos protegendo. Gratidão, gratidão e gratidão. Que a luz de Jesus permaneça com todos nós agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Importante, lá fora nós temos alguns papeizinhos e lápis. Se alguém durante o seminário tiver alguma dúvida, faça a sua pergunta e deixe lá na caixinha. Combinado? E possamos... Alô, alô, alô. Bom dia. Bom dia. Olha, gratidão a Jesus pela oportunidade bendita. Não fazemos ideia do trabalho que temos aos outros espíritos para que pudéssemos nos reunir no objetivo sóbrio com Jesus, dentro do Consolador, do objetivo do Consolador. Né? Andamos à deriva por muito tempo, aprontamos tudo em nome do Cristo, fomos verdadeiros cristãos sem Cristo. Por isso que ainda hoje temos dificuldade de desenvolver fidelidade à causa do Cristo. É um desafio para todos nós, mas é um trabalho digno, porque é a libertação de si mesmo, cada um trabalhando por isso, não é? E nós ficamos refletindo, nós pegamos uma mensagem do Francisco Spinelli, que ele diz assim: a doutrina espírita na atualidade não se reveste apenas de lapidares conceitos, antes se constitui parte essencial para o nosso modus vivendi na Terra. Então, o trabalhador com Cristo não é trabalhador só na instituição cristã. Nós temos como referência a Casa do Caminho, lá na Estanop, né? Ali era um ponto de referência para acolhimento, tanto da equipe quanto dos necessitados do caminho.
mas era uma célula-mãe de onde se espargia luz, socorro e misericórdia para todo necessitado onde estivesse. E às vezes nós perdemos um pouco, se não tivermos vigilância, a referência do objetivo da casa espírita. Nós sabemos que o centro espírita é um educandário de luz, mas esquecemos que nós somos alunos não da direção da casa, nós somos alunos de Jesus. Então temos que saber que todo o nosso carinho, envolvimento e comprometimento na casa espírita é o melhor lugar para desenvolvermos fidelidade à causa espírita, que é a causa de Jesus. E essas duas colocações de envolvimento e comprometimento é o nosso grande desafio. Às vezes nós estamos envolvidos, mas não estamos devidamente comprometidos com o que nos envolve. Chegar à casa espírita, ser socorrido, ser acolhido, é o nosso tratamento de emergência moral, né? A enfermagem espiritual da casa. Então nós somos envolvidos e vamos nos envolvendo nas tarefas, em tudo que ela nos apresenta. Agora, nos comprometer com aquilo que nos envolve é o nosso grande desafio. Então, peço a Deus que nos inspire para que nós possamos trocar experiência. O fato de estarmos aqui não quer dizer que nós somos doutores em comportamento cristão. Não somos. Somos enfermos juntos com vocês, precisando do mesmo acolhimento com Cristo. Então, que nós possamos trocar. Porque em cada pergunta que vocês fizerem, vai aguçar o nosso raciocínio e vai ser um pisca-alerta para nós. Então, nós colocamos assim: sempre que estamos falando de Deus, de Jesus e da causa do bem, por mais propriedade que a nossa palavra tenha, a nível de clareza e objetividade, não traduz que nós já vivenciamos aquilo que almejamos. Nós temos o nosso ideal, que é Jesus, o Evangelho, a vivência dele. Mas a nossa realidade é tão desafiadora quanto daqueles estrupiados que chegam à casa espírita todos os dias. Foi Maria de Fátima Miranda. Você. Já falou, tá rápida hoje. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Estar aqui é sempre uma alegria nessa casa. Como a nossa irmã Regina falou, nós nos sentimos em casa, na Casa do Caminho. É uma casa que a gente tem uma admiração. Fizemos aqui grandes amigos do dia a dia. E tenho sempre a alegria de estar aqui hoje para falar sobre um tema um pouco difícil, né? Porque é um tema que nos envolve, né? O trabalhador da casa espírita, que é um dos maiores desafios que nós temos no movimento espírita, as dificuldades que nós temos nos últimos tempos. Nós tivemos a pandemia, que foi um abalo muito grande, né, para o movimento espírita, para toda a humanidade. Mas como nós estamos falando do trabalhador da casa espírita, e aí analisando esse período de pandemia, que foram 2 anos, em alguns casos, algumas casas ficaram fechadas quase 3 anos, isso trouxe consequências muito sérias, né, na continuidade do trabalho, na relação entre os trabalhadores da casa espírita. E aquilo que antes da pandemia já era desafiador, com a pandemia e o pós-pandemia e tudo que envolveu a pandemia, sobretudo as questões de ordem política, e nós tivemos aqui nesse período, né, logo quando a casa descansam contra o Cristo e contra aqueles que são os seguidores do Cristo, se aproveitam claramente dessas brechas, dessa vulnerabilidade que nós criamos para, de uma forma muito ostensiva, se insinuar dentro do movimento espírita. Quem tem acesso e procura a internet, tá melhor aqui, utiliza aí as redes sociais, quem utiliza Facebook, Instagram, YouTube, deve estar acompanhando com preocupação os ataques, né? Coisas inimagináveis que nós vemos dentro do movimento espírita e que, evidentemente, se reflete dentro da casa espírita. Espíritas atacando-se mutuamente uns aos outros. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aí nós vamos nas redes sociais, isso sem falar dentro da própria casa espírita, vamos chegar lá daqui a pouco. Os ataques que nós vemos são injustificáveis, porque
Se Jesus disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem, como compreender que pessoas que se dizem discípulas do Cristo estejam atacando umas às outras? E aí podemos citar vários exemplos, né, de figuras como Chico Xavier, já desencarnados. O médium Divaldo Franco, com 96 anos, com serviços prestados ao longo de uma vida inteira. Eles não são santos, eles erram. Todo mundo pode receber crítica. Não há problema nenhum. Agora, que crítica é essa que está sendo feita? É uma crítica caridosa, cristã? Não são agressões. São xingamentos morais. Acusações absurdas. E aí nós vemos que nós estamos vivendo um momento de loucura coletiva. As casas espíritas, né, nós que estamos na rádio e a gente tem contato com espíritas de todo o Brasil, isso, a gente recebe lá na rádio, né, porque a gente interage com os ouvintes o tempo todo, e as pessoas relatando situações nas casas espíritas, dos trabalhadores de casas espíritas de todo o Brasil, relatando a mesma coisa, uma loucura coletiva, pandêmica. O nosso papel hoje aqui, né, que nos propuseram, eu e da Miranda, é a gente fazer uma reflexão muito séria dentro da doutrina, e vocês vão se surpreender com o que Allan Kardec traz de informações para a gente em relação ao que se espera do comportamento de um trabalhador de uma casa espírita, e mais, a firmeza com que Allan Kardec tratava do tema para aqueles que estão dentro da casa espírita para causar a discórdia, para causar a desunião. Então, nós precisamos ficar atentos e não ser omissos e não permitir que dentro das nossas casas o mal se instale. Porque, infelizmente, é uma realidade do planeta, nós temos que lidar com uma turba de espíritos que sabem o momento que a Terra passa, sabem que estamos em plena transição planetária e que eles não terão mais espaço aqui na Terra. Eles estão ensandecidos e eles querem criar a maior dificuldade possível antes deles saírem daqui. E o que eles puderem fazer para atacar Jesus, eles vão fazer. Como eles não podem atingir nem a Jesus, nem aos trabalhadores do bem, que nos amparam, nos protegem do plano espiritual, certamente o alvo somos nós. Cada um de nós que aqui está. Nenhum de nós pode-se dizer que está livre e isento da interferência espiritual. Eu, Eduardo, Miranda, nosso João que está ali, todos vocês que estão aqui, todos podemos cair nas armadilhas das trevas, sem exceção. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Desperte e Seja Feliz, ela diz o seguinte: esses são dias de loucura. Cuidado para você também não enlouquecer. Então, acho que o tema de hoje é um tema muito importante. Eu fico feliz que esteja sendo compartilhado pelas redes sociais, porque a gente precisa compartilhar ele ao máximo. Muita coisa que nós vamos falar aqui hoje, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar de ouvir, mas tem que ser dito. Porque a gente não tem que ter medo de falar a verdade. Porque quem está ao lado do Cristo não pode ter medo de ser atacado. E o que nós vemos hoje, dentro das casas espíritas, sem exceção, inclusive na minha própria casa espírita, são questões desafiadoras, que a gente tem sempre que lembrar do Evangelho. Não podemos entrar numa guerra contra o nosso irmão, mas também não podemos cair na omissão e permitir que dentro das nossas casas se instalem ideias perigosas. O mundo está de cabeça para baixo. O que antes era certo virou errado. O que é errado virou certo. Os modismos do mundo moderno, que a gente está vendo que está causando aí, estão invadindo as casas espíritas. Já tem espíritas defendendo a liberação do aborto, claramente,
E isso, inclusive, fazendo a cabeça dos jovens. Pode me bater, não tem problema nenhum. Não estou preocupado. Eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso. Espírita defendendo aborto dentro da casa espírita, dentro de encontro com jovens, defendendo liberação de drogas. A maconha é só uma erva que está destruindo a vida de milhares de jovens. E o espírita vai para dentro da casa espírita defender? A liberdade sexual tem que ser respeitada. Ou tá defendendo a promiscuidade sexual? O que é liberdade sexual? Então, isso tudo, de uma forma muito sutil, a título de precisamos rever as nossas posições, o mundo mudou. Mas será que o Evangelho de Jesus também mudou? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O Evangelho não mudou, não. Mas tem gente querendo reescrever a Bíblia. Vocês devem ter visto aí, né? Tem gente dizendo que tem que reescrever a obra de Kardec, que ele era racista. São pessoas que não estudam. São pessoas que pegam uma frase, duas frases e tentam criar uma interpretação. Então, essa é a realidade. E vai piorar um pouquinho. Vai piorar um pouquinho. E aí nós precisamos estar atentos, unidos. Não que nós sejamos aqueles que vão salvar a doutrina espírita. Porque, segundo Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele diz o seguinte: o Espiritismo é obra do Cristo que o preside. Então, não precisa do Eduardo, não precisa da Miranda para defender e salvar o Espiritismo. Se o Espiritismo é obra do Cristo, do nosso Mestre Jesus, que o preside, Jesus vai fazer com que a doutrina prevaleça. Agora, aqueles que têm servido de instrumento dentro das nossas casas, as trevas, eles vão pagar um preço muito caro. Porque a doutrina de Jesus diz o seguinte, que é uma doutrina do amor, mas também é da justiça. Jesus diz que haveria prantos e ranger de dentes. Porque todo mundo fala, mas Jesus é o amor. Sim, Jesus é o amor. Mas ele também pregava a justiça. E ele deixava muito claro que aqueles que fossem contra a lei de Deus, para esses havia prantos e ranger de dentes. E não por acaso, os espíritos já vêm alertando há muito tempo. Vide a obra Os Mensageiros, de Chico Xavier, a obra Tormentos da Obsessão, de Divaldo Franco, relatando a situação dos espíritas que estão desencarnando em estado de loucura. Loucura. A gente vem falando isso já há muito tempo. E a coisa só vem se confirmando. Eu espero que eu não seja mais um desses que vão desencarnar em estado de loucura. A ponto de Eurípides Barçanufo, no livro Tormentos da Obsessão, ter pedido a Jesus, depois dele ver a situação dos companheiros espíritas no plano espiritual, no plano espiritual, o chamado Hospital Esperança, fossem acolhidos com espíritas que estão nas trevas, em estados de loucura. Muita gente lê isso, não dá a menor importância. Outros riem, dizem que é fantasia, que é obra de ficção. Estão pagando para ver. Jesus deixou muito claro que aquele que muito foi dado, muito seria cobrado. E que o servo que souber da vontade do seu amo e não fizer aquilo que se espera dele, será rudemente castigado. São palavras duras de Jesus? São. Mas são palavras de verdade, da realidade, de alerta. Então, o nosso tema de hoje é um tema difícil, né? Eu já quis começar logo dando esse panorama para a gente, entender a seriedade de tudo que vai ser falado aqui hoje. Vou passar um pouquinho para a Miranda e daqui a pouco nós vamos buscando as fontes, que são os livros, e, sobretudo, quem é mais firme, quem é mais categórico
em relação a tudo que está acontecendo, já prevendo o que iria acontecer, é o próprio Allan Kardec. Então, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Pois é, né? Mas, olha, a tarefa de educar, ela é dolorosa. E, na tarefa de educar, quem primeiro se educa é o educador. Não é? É por isso que o grande desafio na família é o pai identificar que ele é construtor de uma célula sã na sociedade, se ele se esforçar. Mas aquele pai que ainda pensa que educar o filho é ditar regras e estabelecer uma superioridade assim, sabe, de baixo para cima, se confundir todo. Não é? Nós somos produtos de uma educação onde as situações nos eram impostas sem chance de indagações. Graças a Deus, a alguns foi permitido alguém do lado para conversar, meditar, porque a tarefa de educar, conforme o tempo vai passando, o pai vai descobrindo. É uma construção conjunta. É conversando com o filho, é amparando a ele, nem facilitando tudo para poupá-lo de exercícios, porque nós estamos vendo jovens e adultos até cometendo suicídio por não terem fortalecimento psicológico, emocional para lidar com as dificuldades, com os desafios. Então, se a casa espírita também é o educandário do espírito, é um hospital de almas, não é? Essa tarefa de educar ela é conjunta. As funções podem variar. Um pode estar à frente na liderança, mas todos estamos no mesmo patamar, educando-os com Cristo. E nós sabemos que para nós não é fácil, porque fomos aqueles que disseminamos a libertinagem na Terra. Hoje nós temos uma sociedade que nos desafia, mas é a sociedade que nós construímos. Ninguém está na sociedade terrena no momento caído de paraquedas. É verdade que existem aqueles espíritos missionários que passaram por aqui, amadureceram e hoje voluntariamente apresentam-se ao Cristo numa proposta de serem referência para cada um de nós, não é? Todos aqueles que transitaram pela terra. Proposta. Mas precisamos compreender sempre que essa necessidade de rever esses 4 encontros, não é? Observemos a nossa família, que estamos ali sofrendo junto, aprendendo junto. Nós precisamos pausar às vezes e convidar todos a uma coisa. Sempre acontece com uma curta periodicidade, justamente para que a família esteja sempre pausando em torno da necessidade de alguém e da necessidade dela mesma. Então, tratar esses assuntos na casa espírita é a situação do enfermo, que vai ter um tratamento, tem uma doença crônica, olha só. O paciente crônico, ele vai com uma frequência ao médico, não é assim? Um paciente crônico, ele não pode descuidar. Então, nós somos pacientes crônicos a nível de cauterizar nossa alma para que a verdadeira moral possa florescer em nossas escolhas de comportamento. Então, precisamos, com uma frequência maior, conversar e ouvir o outro. Nós temos muita coisa para conversar, mas se eu pegar simplesmente o texto e ficar falando, eu acredito que não vai ser tão produtivo. Então, eu prefiro, se o Eduardo e vocês concordarem, que nós conversássemos. A pergunta estimula o raciocínio. E através da mente de vocês e da fala de vocês, tem vários espíritos aqui que já estão inquietos. Muitos que foram trabalhadores da primeira hora nessa casa. Alguns deles que estão desencarnados. E outros que vão reencarnar para cooperar nessa casa. E nós estávamos num momento de reflexão e tivemos a oportunidade de ouvir uma companheira que ela diz assim: o trabalho no bem precisa de continuidade. Aprendermos a identificar aqueles que são capazes de fazerem melhor do que nós e os que ainda não são. Procurar estimular cada um deles para que possamos fazer um aprendizado construtivo com cada um e com todos. Essa fala é da Sueli Caldas Schubert, entendeu? E eu achei interessante o que ela nos convida. E isso é um exercício de grandeza para nós espíritos que estamos aprendendo a nos educar e nos superar. Eu fiquei refletindo, aprendermos a identificar aqueles que são capazes de fazerem melhor do que nós. Porque se nós não buscarmos esse olhar, identificar esses companheiros e convidá-los para a tarefa, nós vamos parar de aprender. Nenhum de nós aqui é doutor em nada. Então, quando nós percebemos que alguém tem uma capacidade, uma expertise, que a gente convide aquele para somar. Porque com o desempenho dele, nós vamos aprender junto.
E na casa espírita, a tarefa do trabalhador espírita, o trabalhador cristão, aliás, a tarefa de um tarefeiro em qualquer instituição, seja ela pública, religiosa, privada, o que for, é cooperar. Onde não há cooperação, não existe paz nem construção no bem. O tarefeiro, ele precisa saber que o companheiro do lado não é um competidor. A maratona com Cristo não é de competição, é de cooperação. E cada um temos muito a oferecer. Aquele que pensa que menos pode oferecer, nos ajuda a raciocinar e nos lembrar de como chegamos à casa espírita. Vamos começar então aqui a leitura, né, de algumas questões importantes, porque eu concordo com a Miranda, a gente não tem que ficar lendo muito, mas senão vão dizer assim, o Eduardo está tirando isso da cabeça dele, entendeu? Então vamos lá. Ó. Aqui no capítulo 31, e é bom que vocês anotem o que a gente está falando aqui, porque vocês vão poder ler e estudar em casa. Então, capítulo 31 do Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, no tópico 20, né, na 20ª mensagem, é uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo. Não é uma mensagem longa. E ele começa dizendo o seguinte: a união faz a força, sede unidos para serdes fortes. Então, uma casa espírita, onde não há união entre seus trabalhadores, essa casa não vai ser forte. Essa casa, ela pode ruir. Né? Então, sede unidos para serdes fortes. E, mais à frente, ele diz: é preciso que vos torneis invulneráveis aos dardos venenosos da calúnia e da falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Então, quer dizer, como é que nós vamos nos tornar invulneráveis ao ataque das trevas? Sendo unidos. O que é ser unido, gente? Olha, eu não sou obrigado a concordar com tudo o que o meu colega de casa espírita, meu companheiro de casa espírita pensa. Mas eu sou obrigado, enquanto cristão, a ter uma conduta cristã. Então, assim, eu não sou obrigado a... gosto da Miranda, é minha amiga, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que ela pensa e nem ela comigo. Mas isso não interfere na nossa amizade. Se a Miranda vota no candidato A, B, C, D ou F, isso é problema dela, é um direito dela. Eu vou misturar a minha amizade com ela porque ela tem uma preferência política diferente da minha? Que espírito é esse? Eu pergunto a essas pessoas, que espiritismo é esse que as pessoas estão praticando? Só porque o outro pensa diferente, ele se torna meu inimigo? Então, dentro de uma casa espírita, se nós queremos impedir esse ataque deliberado das trevas, conforme São Vicente de Paulo coloca aqui, Cristo. Nós estamos aqui em nome do que Jesus nos pede. Fora da caridade não há salvação. E tu não tem caridade com o companheiro da casa espírita? Se você não tem caridade com quem está do teu lado, vai ter caridade com quem? Então, vamos continuar aqui com São Vicente de Paulo. Ele diz o seguinte: para chegardes a isso, é necessário uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações. Quer dizer, eu tenho que ser indulgente, tolerante. O que Jesus diz? Sede severos para contigo mesmo e indulgentes para com o teu próximo. A gente inverte. Nós somos indulgentes conosco e severos com o outro. Então, gente, os espíritos são claros. Tudo que nós estamos vendo não é por falta de orientação e clareza da doutrina. Quando você vê um médium dentro de uma casa espírita atacando outro médium, é para internar. Clínica psiquiátrica. Não precisa nem esperar morrer para ir para o Hospital Esperança. Interna logo, porque é loucura. Eu estou dentro de uma casa espírita atacando o outro companheiro, fazendo fofoca na porta da casa espírita. Pelo amor de Deus, isso é loucura, isso não é normal. Repito, nós não somos obrigados a concordar. Nós não somos obrigados. Nós podemos questionar, podemos. Se eu sou frequentador da Casa do Caminho e eu não concordo com alguma coisa que esteja acontecendo dentro da Casa do Caminho, eu vou ao presidente da instituição, eu vou ao José, vou conversar com ele respeitosamente. Porque eu não mando. A gente não está aqui para mandar.
para exigir. A gente está aqui para tentar buscar o melhor para a instituição. Pode ser que um trabalho ou outro não esteja a contento. Vamos conversar com a diretoria da casa, vamos conversar com o presidente. Se concordarem, ótimo. Se não concordarem, cabe a nós avaliarmos se nós podemos nos adequar ao que está acontecendo. Kardec vai falar sobre isso. Kardec chega a dizer que se uma casa está indo a mau caminho e a gente tentou buscar uma solução pacífica e não fomos ouvidos, retiremo-nos. Não é Eduardo que está falando, não. Vou ler depois. É Allan Kardec. Não sou eu. Então, a gente raciocine, dentro do que São Vicente de Paulo está falando, do nosso papel dentro das nossas casas espíritas, dentro do movimento espírita. Vamos lá, ele vai continuar. Fala, Miranda. Quando o Eduardo diz assim, não sou obrigado, né? Quer dizer, nós não somos obrigados a nada, mas o cristão é convidado a cooperar crescendo. Então, quando dentro de uma tarefa tem algo que, de alguma forma, nós não estamos compreendendo, estamos com dificuldade de nos encaixar e aceitar, busquemos estudar. Porque é por isso que os Espíritos nos convidam ao estudo. Porque muitas dúvidas em relação ao desenvolvimento das tarefas, elas são diluídas na compreensão do estudo. Não é? Quando nós estudamos em grupo, oportunidade do estudo sistematizado ou estudo sistemático espírita, não é? Por quê? Porque ali nós vamos dar voz para o outro vai falar, por mais tola que possa parecer, a participação dele, a pergunta dele, vai dar indícios de algo que pode ser melhorado. Agora, quando nós, calçados no estudo, identificamos algo que destoa ou que nós discordamos, nós temos o dever, não é perante só o outro, é perante a nossa própria consciência, não é? De chegar junto àqueles que têm a oportunidade de coordenar e dirigir e pontuar. Agora, é interessante. Eu lembro, olha, lá no Bezerra de Menezes e Cascadura, isso já faz quase 30 anos, lidando com situações que eram próprias, né, no perfil daquela casa, porque aquela casa é um entreposto no caminho. Aquela casa é um núcleo de referência para a triagem de socorro. Tem criaturas num estado tão lamentável, emocionalmente e moralmente, que se trouxessem à casa do caminho, eles iam se sentir encolhidos. Então, existem situações que são levadas a determinados núcleos para que sejam escovadinhos. É aquela coisa, você está fazendo um trabalho na rua, você recebe alguém que está largado, ele está com odor de dejetos, de urina, de fezes, ainda atordoado pelo uso de drogas, você não vai pegá-lo na rua e trazer aqui agora para ser socorrido aqui. Não é? Você, no mínimo, vai recolher ele, vai levar um banheiro, vai auxiliá-lo na higiene, vai dar uma água de alguma forma para que ele tenha foco. E quando ele estiver em condições de dar um aproveitamento, somando sem se sentir constrangido, trazê-los para dentro do salão, numa palestra, onde as coisas já estão fluindo de uma outra maneira. Então, existem espíritos encarnados e desencarnados em estado tão sofrido moralmente, que eles são conduzidos para aquela casa, para que sejam amparados, acolhidos, e não é para ficarem ali. Então, logo saem do tratamento, eles vão ser conduzidos ao local de afinidade. Então, foi lá naquela casa, há uns 30 anos, que eu tive a oportunidade de ouvir um amigo espiritual, justamente fazendo refletir sobre isso. Quando algo você identifica que pode ser melhorado ou acrescentado, você estude com maturidade. E quando você for levar a sugestão, já leve. Quando você for levar a observação, já ofereça algumas sugestões para serem meditadas, mas com uma coisa especial, se coloque à disposição. Porque, às vezes, a crítica vem de fora, aponta-se a situação, mas ninguém quer ser aquele instrumento de somar na solução. Ver e apontar qualquer coisa é fácil de fora. Mas ainda essa facilidade é por conta do que nós carregamos por dentro. Então, aquele que enxerga e simplesmente aponta é aquele que está procrastinando a própria educação. Mas aquele que enxerga e chega junto para falar e se coloca à disposição para desenvolver a solução em conjunto, está no processo consciente de educação. Vamos voltar aqui à mensagem, né? Então, eu vou retornar aqui quando ele diz assim, é preciso
que vos torneis invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Como é que ele recomenda fazermos isso? Para chegar a isso, necessário se faz que uma indulgência e uma tolerância recíprocas presidam as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos. O que a gente mais gosta é de apontar o defeito do outro. O defeito, o erro, tudo. Nós somos especialistas nisso, em apontar o dedo. Então ele diz que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Então, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Assim, resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabalável, a onda furiosa. Então, aqui está dada a solução, em poucas palavras, de São Vicente de Paulo, para que a gente se proteja. Agora, qual é o problema? Tudo que ele falou aqui não é a nossa realidade. Porque se ele diz que o facho da amizade santa, que somente as nossas qualidades prevaleçam, isso não quer dizer, gente, que a gente não vai ver o erro do companheiro. Vamos ver. E até o nosso erro, porque nós erramos também. Mas nós vamos ter uma tolerância recíproca. A pessoa está cometendo equívocos, a pessoa não está bem, a pessoa está obsidiada, vamos conversar. Vamos tentar, de todo jeito, acolher o companheiro para que ele possa despertar. Se ele continuar a causar desequilíbrio, aí Allan Kardec é muito firme em dizer que esse companheiro terá que ser afastado da tarefa. Palavras de Allan Kardec. Mas até chegar esse momento, nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance pela paz. Na minha instituição espírita que eu frequento, e eu sou dirigente de lá, eu já passei por diversas situações. Mas eu procuro, às vezes, algumas pessoas falam, o Eduardo é omisso, porque as pessoas querem ver sangue. As pessoas gostam de sangue, entendeu? Gostam de guerra, de conflito. E eles não vão me ver normalmente fazer isso. Porque o que Jesus recomenda? Se você tem alguma coisa contra o seu companheiro, reúna-se com ele a sós, converse. E é o que eu faço. Quando o médium começa a criar problema, a fazer fofoca, a criar intriga, eu chamo a pessoa, sento e converso. Falo, meu irmão, o que está acontecendo? Ah, mas porque aqui dentro é todo mundo obsidiado, que aqui dentro não sei o quê, e tal. Eu falei assim, meu irmão, e você? Será que você é o único correto? E a gente começa a conversar sobre isso aqui. Eu pego e começo a ler. Vamos ler junto? Para você não dizer que é o Eduardo. Será que São Vicente de Paulo estava obsidiado quando escreveu isso? Ou será que somos nós que estamos enlouquecendo? Então, está aqui, capítulo 31, mensagem 20. Leiam. A gente podia até encerrar o estudo. Mas tem mais. Vou deixar a Miranda falar. Acrescentando tudo isso, mas olha só, eu imagino que todos nós estudamos a doutrina espírita não só na casa espírita, mas em casa, né? Nos bastidores domésticos, o culto do evangelho. Cada um vai desenvolver o seu culto da forma como puder. Tem gente que faz um culto de 1 hora, tem pessoas que fazem de 15 minutos. E é tão produtivo quanto, porque tira 15 minutos para meditar fundo e leva para o resto do dia, para o resto da semana, a reflexão de 15 minutos. Mas está lá no capítulo 20 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas. Se nós tivermos qualquer dúvida, tinha um item que nós estudávamos a semana inteira. Tipo assim, Missão dos Espíritas seria o item daquela semana. Pegava os trabalhadores na última hora, não é? E desde o primeiro item, cada item era para estudar em grupo, 1 semana, cada um na sua casa.
E num determinado momento, pausávamos na casa espírita para fazermos uma reflexão, apresentar nossas dúvidas e também anotar determinadas orientações que pudessem vir. E aqui ele vai traçar para nós todo um roteiro do que já acontece. Ele vai falar desse momento em que a Terra está sendo abalada por uma tempestade. Olha, tudo que nós estamos vendo, que está destoando do convite do Cristo, vai para o lugar. Vai para o lugar. Tem o tempo de Deus para tudo. Nós estamos no ápice da colheita. Nós estamos no ápice da separação do joio e do trigo. Por isso que nós vemos tanta aberração em todos os setores da sociedade terrena. Porque estamos naquele momento em que o joio e o trigo já não se confundem mais. Tudo que nós observamos que destoa do chamado do Cristo faz parte daquilo que Jesus nos alertou. Porque se fossem colhidos antecipadamente, muito se perderia. Trigo seria confundido com joio e joio seria confundido com trigo. Mas nos dias que nós estamos vivendo, dentro da casa espírita, dentro da família, dentro da sociedade, o que é joio está mostrando as garras de joio. O que é trigo está mostrando a pacificação do trigo. Mas eu fiz referência a esse item porque eu quero chegar no segundo. Aliás, no que sucede. Os obreiros do Senhor, que tem tudo a ver com a fala que o Eduardo acabou de ler aí no Livro dos Médiuns. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós falamos tanto em transformação, em regeneração, em transição, e esquecemos que ela é individual. Nós queremos ver a sociedade acordar perfeita no outro dia para nos locupletarmos numa perfeição que não executamos em nós. Regeneração, transição, transformação é individual. Olha, eu nunca ouvi qualquer referência de uma fala da Madre Teresa, da irmã Dulce, do Chico Xavier, do Gandhi, de outros companheiros anônimos, de tumulto interior diante dos desafios que precisavam lidar. Porque o mundo de regeneração é interno. E na hora que cada mente e cada coração se regenerar, vai identificar a regeneração por fora. Mas esses seres que nós nos referimos, eles já eram regenerados enquanto estiveram na tarefa na Terra. Na época em que exacerbavam paixões, eles já eram regenerados. Mahatma Gandhi, então, Gandhi, a época em que ele estava aqui encarnado, ele chegou a se corresponder com Hitler. E a conduta de Hitler não inquietava individualmente Mahatma Gandhi. Não inquietava. Nas correspondências que ele enviou para Hitler, ele convidava a um controle, a uma reflexão, a um cuidado naquelas escolhas que ele estava fazendo em sociedade. Não é? Mas ele não se sentia perturbado nem inquieto, porque a regeneração já estava dentro daquele espírito. E aí tem uma parte que ele diz assim, aqui quem está falando é o Espírito de Verdade, Jesus. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Desinteresse não é só de finanças, mas é de destaque, de tratamento VIP especial. Olha, cada instituição do bem na terra é o lar do Cristo. Eu digo para vocês, eu me sinto à vontade desde a primeira vez que eu entrei aqui. Porque eu vejo uma equipe de companheiros que deve enfrentar uma luta tremenda, como eu enfrento na casa onde estou comprometida. Mas eu sinto a presença de Jesus. Eu não estou falando de demagogia, não. Eu não estou falando no campo das ideias, que aqui deve ser a casa de Jesus, não. Eu sinto Jesus aqui dentro, sim. Nas lutas que vocês enfrentam, nas dificuldades que cada um carrega, porque não são diferentes das minhas. E ele diz isso. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Depois eu vou ler um pouquinho mais dessa mensagem, porque ela resume os trabalhadores do Senhor, lutas e desafios
Soluções e libertação. Vamos voltar agora a Allan Kardec, né? E aí nós vamos ver que Allan Kardec passou por situações gravíssimas. Muita gente não sabe, mas tem um relato dele. Foram escritos que ele deixou, que foram publicados no livro Obras Póstumas. Um livro até polêmico, porque tem muita coisa que Kardec deixou escrito, mas que sequer seria publicada. Eram estudos que ele fazia, e as pessoas, né, depois da morte dele, pegaram alguns escritos desses estudos, dessas pesquisas, e publicaram. E algumas coisas ficaram fora de contexto, e Kardec não estava encarnado para poder explicar, né, o que estava sendo estudado ali. Mas tem coisas muito interessantes também. Quando Kardec está falando sobre a minha missão, ele tem uma conversa, um diálogo com o Espírito de Verdade. E nesse diálogo ele pergunta o que poderia determinar o fracasso dele, porque ele não se via preparado para uma missão daquela envergadura. E aí o Espírito de Verdade dá a seguinte mensagem, falando, dentre outras coisas, que não bastaria para ele publicar 1 livro, 2 livros ou 10 livros, para depois descansar na casa dele. O Espírito de Verdade diz o seguinte: suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos obstinados se conjurarão para a tua perda. Serás alvo da malevolência, da calúnia, da traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. Isso é que é duro. Quantas vezes nós somos apunhalados por pessoas que nós achamos que são os nossos amigos, né? Diz mais aqui o Espírito de Verdade a Kardec. Sem isso, viverias muito mais tempo. Quer dizer, ele iria sacrificar a própria vida se ele quisesse levar aquela missão adiante. Continua o Espírito de Verdade. Para agradar a Deus, é preciso, antes de tudo, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos. Espírito de Verdade, né? Deus abate os orgulhosos. Cedo ou tarde, a casa vai cair para qualquer um de nós. O ser humano se julga muito poderoso, mas um mosquitinho resolve rapidinho, um vírus rapidamente resolve o nosso problema. É por isso que eu digo que é loucura. Você olha a vida, tem pessoas que vão dormir saudáveis, ou não acordam, ou acordam paralisadas, sem mexer um membro do corpo. Para que tanto orgulho, tanta vaidade, tanta prepotência, né? Então diz aqui o Espírito de Verdade para Kardec que Deus abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, tá? Palavras do Espírito de Verdade. São indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são necessários prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente. E aí Allan Kardec, humildemente, responde ao Espírito de Verdade: agradeço teus conselhos, aceito tudo sem restrição e ideia preconcebida. A minha vida está nas tuas mãos, dispõe do teu servo. A gente lembra de Maria de Nazaré, né? Senhor, eis aqui tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. É isso que nós temos que fazer hoje na Casa Espírita. A gente tem que entrar por essa porta para trabalhar e socorrer a quem está em sofrimento. Quem está disputando poder, quem está buscando ficar em evidência, como diria Jesus, já recebeste o vosso galardão, né? Kardec continua dizendo o seguinte: reconheço a minha fraqueza diante de tão grandiosa tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, mas talvez as forças me traiam. E olha que Kardec é um espírito superior, a ponto dos próprios espíritos que se comunicavam chamavam ele de mestre. Então era uma grande alma encarnada para uma difícil tarefa. E aí, depois dessa mensagem, tem uma observação de Kardec. E essa observação foi escrita
Ó, escreva esta nota em 1º de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação do Espírito de Verdade. E aí, tudo o que o Espírito de Verdade falou aconteceu. E aí, Kardec, eu estou lendo pequenos trechos, mas que são importantes. Ele diz o seguinte: fui alvo do ódio de inimigos obstinados, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Não é tudo que a gente vê dentro da casa espírita? Kardec teve que enfrentar isso tudo. Chico Xavier também teve que enfrentar isso tudo. Libelos infames se publicaram contra mim. Então as pessoas iam lá nos jornais e publicavam lá calúnias, denúncias contra Allan Kardec. As minhas melhores instruções foram deturpadas. Fui traído por aqueles em quem mais confiança eu depositava. Fui pago com a ingratidão por aqueles a quem prestei serviços. Então a gente vai ajudar uma pessoa hoje e pode ser que amanhã ela nos retribua com a ingratidão. Mas temos que estar prontos para isso. Porque quem faz o bem não tem que se arrepender do bem que fez. A gente faz o bem em nome de Deus. Se o outro nos pagou com a ingratidão, aí já é um problema do outro. Aí ele fala sobre o Centro Espírita, que ele fundou, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele diz que a Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam ao meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. E se Allan Kardec, se fizeram isso com Allan Kardec, não vai fazer com Eduardo, com Miranda, com vocês? Ué. Então Kardec diz que na frente dele era abraços e beijos, pelas costas, punhalada. E chegaram ao ponto, né, de dizer que Allan Kardec utilizava o dinheiro da sociedade para comprar apoio. Era o mensalão de Kardec. É duro, né? É duro. E aí a frase que ele termina aqui é uma frase forte, né? Nunca mais conheci o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a minha existência. Gente, isso aqui é um desabafo, isso aqui é um dado histórico impressionante de um homem que era uma fortaleza moral e que teve abalada a sua saúde e a sua própria existência. Por isso que não é fácil estar dentro de uma casa espírita, sobretudo hoje. Se naquela época Kardec passou por isso tudo, vocês imaginem a realidade que nós vivemos hoje em plena transição planetária. Mas Kardec diz que, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, ele tem a aventura de reconhecer que nunca sentiu desfalecimento ou desânimo e que prosseguiu sempre com o mesmo ardor no desempenho da sua tarefa, sem se preocupar com a maldade de que era objeto. Então, assim, sigamos o conselho de Kardec. Quem fala mal de nós, quem nos calunia pelas costas, é um doente e que vai ter que prestar contas à própria consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, questão 625, se eu não me engano. É isso, João? O João está ali. Onde é que está escrita a lei de Deus? Não sei se é 621, 25, enfim. Mas é a própria consciência que nós teremos que prestar contas. E a Deus. Então a gente não tem que se preocupar com os ataques. A gente não vai agradar todo mundo. Se nem Jesus agradou, se nem Kardec agradou, por que eu e vocês vamos agradar, né? A gente tem que estar em paz com a nossa consciência. E ele diz, segundo a comunicação do Espírito de Verdade, eu tinha que contar com tudo isso, e tudo se verificou. Mas também quantas satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas as minhas tribulações. Quantas bênçãos e provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Então esse é o nosso objetivo.
Então, aconselho aos trabalhadores desta casa, que estão ao lado de Jesus, que não se preocupem com aqueles que causam tumulto, com aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Trabalhemos para Jesus. Entremos por estas portas que se abrem como oportunidade de trabalho para servir aqueles que estão enlouquecendo de dor, aqueles que não aguentam as tribulações da vida, aqueles que estão querendo tirarem suas próprias vidas. Esqueçam o resto. Se o outro está desequilibrado, se o outro está criando problemas, ore por ele. Tem muito trabalho para se fazer e a gente não tem que entrar nessa situação. Agora, evidentemente que os dirigentes de uma casa espírita precisam estar atentos àqueles que causam o tumulto, àqueles que estão destoando do objetivo de uma casa espírita cristã. Miranda. E o próprio Kardec vai dizer que os espíritos só não falaram para ele algo que para ele foi mais importante, a satisfação íntima dele no cumprimento do dever. E aí nos lembramos de Jesus no Pai Nosso. Ele nos dá uma referência de como nos dirigir a Deus em oração, não é? Então, no Pai Nosso, nós vemos o Cristo nos ensinando a louvar, glorificar a Deus e a pedir. Vocês podem ler o Pai Nosso, vasculhar palavra por palavra, você não encontra uma palavra de agradecimento no Pai Nosso. Por que será que Jesus, nos ensinando a orar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos nos esforçar para perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos do mal em nós. Sabe por que Jesus não colocou nenhuma palavra de agradecimento no Pai Nosso? Porque gratidão não tem palavras, é comportamento, é escolhas, cada um no seu nível de maturidade. Nós vamos observando a nossa necessidade em refletir melhor, que aí nós podemos dizer assim, ninguém está vendo, não é? Mas a nós espíritas será cobrado porque nós temos conhecimento de uma realidade espiritual que outros companheiros religiosos não têm. A vida futura, ela é real em nossa compreensão lógica. Os espíritos se desdobraram para nos apresentar os bastidores da nossa condição espiritual. Céu e inferno está ali. Será que nós já estudamos meditando o livro Céu e Inferno? Os depoimentos de cada um daqueles irmãos em estado diferenciado na espiritualidade? A obra do André Luiz descortina para nós nuances muito sutis dos bastidores da espiritualidade, que a espiritualidade não é lá nem aqui, é em todo lugar. Nós estamos constantemente na presença desses espíritos. Estamos diante de Jesus, não é? E na casa espírita, se nós formos dedicados servos fiéis, é esse o núcleo de agasalho fora do corpo. Olha, feliz daquele que desencarnar e continuar tarefeiro da casa espírita onde se educou. Mas nós já queremos ir para nosso lar, né? Tem alguns de nós que sonham desencarnar e ir para nosso lar. E eu vou ficar morrendo de vergonha, chegar em nosso lar, ficar nas câmaras de retificação, dando trabalho, vomitando o meu egoísmo e meu orgulho. Vamos fazer a releitura do livro Nosso Lar, nas câmaras de retificação, aqueles espíritos estáticos, e André Luiz descobre que estão determinados em níveis de perturbação, né, em verdadeiros pesadelos, e eles ficam excretando uma energia densa, e o André Luiz e a Narcisa têm que limpar. Ali é o quê? Egoísmo e orgulho. Então, se é de desencarnarmos para irmos para as cavernas, para as câmaras de retificação do nosso lar, vomitar ainda, destilando orgulho e egoísmo, congelados, catatônicos no estado de pesadelo individual, que sejamos o porteiro da casa espírita desencarnados.
Porque o servo fiel, ele vai ter uma ocupação coerente com a fidelidade dele a Deus. De que adianta ir para nosso lar, ser um peso ainda na economia de nosso lar? É melhor ser porteira na treva. Eu digo, eu prefiro, ó Senhor, eu quero nem me dar vassoura, me dar um pano de chão, me dar uma panela com sabe, com um colherão lá para mexer um caldo. Eu prefiro ser porteira na treva. Porque eu estou tentando sair dela. Se eu conseguir sair das cavernas do meu orgulho e do meu egoísmo e ser porteira da caverna, com Jesus, o reino dos céus é dentro de vós. Tem socorristas nossos que visitam essas furnas, buscando outros irmãos para nos reunir. E ainda o Espírito de verdade, ele diz: vinde a mim, vós, que sois bons servidores, que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não saísse dano para a obra. Porque, olha, nós sabemos tanto sobre influenciação espiritual. A célula cristã na Terra, ela enfrenta desafios. E o companheiro que está no estado de desequilíbrio, nós esquecemos que aquele companheiro do lado, que está sendo um instrumento de reflexão mais dolorosa, ele pode estar imantado numa influenciação espiritual que ele não está conseguindo perceber. E se ele não percebe, como é que ele vai se desvencilhar? Então, se no comportamento de um irmão algo nos inquieta, vamos orar por ele e por quem está imantado ali. Aí nos lembra os espíritos, como a Joana fala a certo momento para o Divaldo: você quer que eu reescreva o evangelho para você, meu filho? Porque o roteiro está todo aí. O corpo físico, é verdade que ele, por estar imantado nessa vibração mais densa e ser parte dela, e ser a nossa vestimenta, nos faz sair um pouco do foco. Mas está na hora de deixarmos que o raciocínio permaneça. As sensações físicas não podem mais, em nós espíritos cristãos, espírita, nos distanciar da tarefa. Nós tivemos oportunidade, há alguns anos, né? Especificamente em 2017. A vida nos deu a oportunidade de um rebuliço tamanho, e nós somos arrancados de onde estávamos plantados a nível afetivo. Nós somos arrancados de um puxão só e saímos com as raízes meio... Sabe aquele fio quando estoura na rua e fica chispando faísca para tudo que é lado? Foi um momento assim que nós precisamos enfrentar em nossa vida. E aí, por necessidade, era isso ou hospício, nós fomos acolhidos na casa de um casal amigo. E passamos 4 anos trabalhando como empregada doméstica naquela casa, porque era o nosso abrigo numa emergência que a vida nos oportunizou para aprendizado pessoal e correção individual. E eu lembro que teve um dia que nós estávamos lidando com um comportamento desafiador naquele núcleo, e o Espírito virou, chegou para junto de nós e falou assim: Miranda, você ainda não compreendeu que essa oportunidade e esse irmão que está aí é a sua reunião mediúnica? Porque foi algo tão educativo que tivemos oportunidade, que nós precisamos ser afastados do núcleo familiar, do núcleo afetivo de amigos e de todas as tarefas que estávamos ligados. E eu pensei, eu devo estar muito obsidiada mesmo, porque me tiraram de tudo assim. Mas era uma necessidade para que outras coisas viessem à nossa vida, não é? E teve dias, só para vocês terem uma ideia, eu passei 15 dias que eu não lembrava nem a fachada da rua do bairro que eu morava. Eu não conseguia lembrar o telefone do meu esposo. E ele achando que eu tinha largado ele na vida sem satisfação. Entendeu? E aí passei por tormentas onde meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? E eu sabia que eu não podia ficar saindo de casa. Era de casa para a rádio. A vítima primeira estava aqui socorrendo, depois de mim, não é? E aí eu lembro que os espíritos me falaram assim: toda a sua jornada, desde 1987 até hoje,
Foi o seu grande laboratório. Agora é o seu testemunho. Não reclamar, não acusar, não desejar o mal a ninguém, nem nutrir sentimentos de vingança. Você sabe qual foi a terapia? Eu fazia os trabalhos domésticos no espaço de aproximadamente 250 metros quadrados. Varrendo, limpando, fazendo comida e orando. Eu fazia todo o meu trabalho com a prece de Caritas. Foi um condicionamento que eu desenvolvi. Se alguém hoje colocar uma vassoura na minha mão, eu já começo. Deus, nosso Pai, que sou todo poder e bondade. Porque... ou era isso, ou era loucura. Entendeu? E um belo dia, eu estava muito agoniada. Saudade dos amigos, saudade da família, saudade das tarefas, da evangelização, da reunião mediúnica. E a dona Ivone Pereira chegou do meu lado e falou assim: calma, já está passando. Você soube escolher. Você conquistou amigos. E aí eu me senti agasalhada, porque os meus companheiros de tarefa, na hora que a vida me ceifou da ambiência com eles, alguns disseram que Miranda estava obsidiada, mas muitos continuaram no veladouro, orando por mim. Criaturas que eram evangelizandos das tarefas que eu estava ligada. Entendeu? Irmãos do atendimento fraterno não sabiam onde eu estava nem que eu estava, mas depois me foi dado conhecimento. Da parte da assistência social, aqueles que foi por inspiração convidados a levar para a casa espírita e conseguiram se harmonizar, voltarem a se integrar, serem integrados na sociedade, orando por mim. E eu lembro muito bem, na hora que um outro espírito chegou perto de mim e falou assim, só para vocês verem os bastidores que compõem a nossa tarefa. Eu tive a oportunidade de conhecer os bastidores da minha tarefa, ainda no corpo físico. E num determinado momento, aproximou-se um espírito, uma senhora, numa estatura um pouco mais baixa que a minha, cabelo grisalho, chamada Janine. O espírito de uma francesa que um dia se comunicou numa reunião mediúnica, que eu estive presente, fazia parte daquele grupo. Eu era coordenadora do departamento doutrinário. Olhou para mim e falou assim, você está quase se sentindo como um dia eu me senti. E eu parei. Eu não identifiquei de pronto. Você está... porque eu não tinha visto o rosto do espírito na comunicação anos atrás. Eu só acompanhei a comunicação. Quase se sentindo como um dia eu me senti. No meu caso é pior. Porque você e os seus amigos me escalpelaram, me amarraram numa árvore na floresta, tocaram fogo no meu corpo, eu ainda estava viva. E eu ainda conseguia ouvir os gritos do meu marido e com os meus filhos, também sendo mortos vivos, incendiados na casa. Mas isso faz parte do passado. Eu vou te ajudar. Então, a realidade do tarefeiro na casa espírita é realidade de peão com Jesus. Não somos melhores em nada que o outro. Somos espíritos enfermos, no ambulatório divino, sendo cuidados por benfeitores amigos. Se nós temos doutor Bezerra, mas parece que nós colocamos um abismo entre nós, doutor Bezerra. Ele nos acolhe, mas a gente não quer ser instrumento de acolhimento através dele, daquele que chega, né? E num outro momento, o Espírito falou para mim, calma, esse comportamento de inquieto deste espírito que está do seu lado, nesse momento, nessa convivência, nesse local onde você foi convidada a ser recolhida, tem sido simplesmente a sua mesa na reunião mediúnica. E aí eu entendi que todas as vezes que aquele companheiro tinha com uma conduta de adversidade, de competitividade, numa tarefa onde eu estava sendo serviçal, estava sendo simplesmente instrumento de um espírito que estava querendo desafogar suas mágoas ou então ser instrumento de reflexão para mim.
Isso acontece na casa espírita, dentro da nossa casa, em sociedade. Quando um irmão nosso, companheiro nosso, apresenta um comportamento que nos sobrecarrega emocionalmente, que dificulta a nossa tarefa, nosso desempenho nela, ele pode estar sendo simplesmente um instrumento onde uma reunião mediúnica está acontecendo, sutilmente. E o Espírito falou para mim, olha, ora um Espírito se aproxima e age, inquieta você. Você coloca uma palestra, escuta e dá conta da sua tarefa. Ora outro Espírito se aproxima, aí sai. Ora outro Espírito se aproxima e dá uma alfinetada. Faz um teste de orgulho e egoísmo ao nível que está o seu. Então, nós não podemos esquecer isso. E tem aquela historinha dos porcos espinhos, né? Um frio muito grande e eles estavam sofrendo. Mas não conseguiam uma proximidade maior porque um espetava o outro e se machucavam. Até que a dor e o sofrimento levou-os ao ajuste. Se aproximaram o bastante para que um esquentasse o outro, mas com a distância necessária para que o espinho de um não ferisse e mutilasse o outro. Eu vejo assim, na tarefa com Jesus, nós que ainda não temos habilidade a nível desse amor emocional, nós já estamos amando na intelectualidade, porque nós buscamos mensagens, refletimos, saímos da nossa casa e viemos aqui para escutar Eduardo e Miranda, não é? Então, nós estamos buscando luarizar nosso raciocínio com a lei de amor. Então, mentalmente, nós já estamos amando, porque já queremos falar de amor, ouvir falar de amor. Emocionalmente, ainda não sentimos amor, mas estamos a caminho. E precisamos saber que, por pior que seja a manifestação de algum espírito encarnado ou desencarnado, não é diferente da nossa manifestação. Se nós pudéssemos observar, se o nosso emocional tivesse ajustado no departamento do amor e o termômetro medisse o desafio que é para alguns benfeitores permanecerem ao nosso lado, sem recusarem oportunidade de serviço a Jesus. Parece que o desafio é só nosso. Não, nós somos desafio para os benfeitores. Porque nem todos os trabalhadores da casa espírita desencarnados estão no nível do Dr. Bezerra. Para o Dr. Bezerra, nós somos filhos queridos, que ele ama, compreende, tolera, porque ele sabe a que estamos destinados. Ele sabe a que estamos destinados. Mas para o tarefeiro desencarnado, semelhante a nós, que está tendo oportunidade de utilidade no bem na casa espírita, é um desafio aproximar-se de nós. Sentir nossas vibrações e continuar firme com o pensamento de Jesus. Então, nas horas de desafio e dificuldade, nos lembremos disso. Tem alguém que, por muito amar o Cristo, está me tolerando. Vamos voltar aqui ao livro dos médiuns. E eu queria dar um conselho, né? Não só para essa casa aqui, mas para todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, que vão ver depois o vídeo, que vocês se reunissem e estudassem juntos, né? Fizessem um programa de estudo sobre um capítulo determinado, já que o tema de hoje é o trabalhador da casa espírita, que é o capítulo 29 de O Livro dos Médiuns. Vai falar das reuniões e das sociedades espíritas. Esse capítulo aqui, olha, dá vontade de ler ele todinho com vocês. Porque eu aprendi com o Gerson Simões Monteiro, que, aliás, ontem completaria, acho que 87 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, nós sempre, Miranda relata que tem visto o Gerson ativo, participando lá na rádio, de tudo. E o Gerson dizia o seguinte, que a melhor maneira de falar de espiritismo é você citar a fonte. Porque ele dizia que nós não estávamos ali na rádio para dar a nossa opinião. A gente estava ali para transmitir aquilo que os espíritos superiores nos trazem. Então, eu aconselho que vocês fizessem um estudo aqui na casa, mas um estudo detalhado desse capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas. Não só essa casa, como todas que estejam nos acompanhando. E eu vou pegar aqui alguns trechos para a gente refletir juntos. Kardec vai dizer que seria preferível que nós tivéssemos grupos pequenos, né?
E ele diz o seguinte, olha, ele diz assim, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou 400 indivíduos. Porque nós já somos complicados sendo poucos, sendo muitos aí, só Jesus na causa, né? Porque o grupo menor tende a ser um grupo mais familiar. As pessoas se conhecem, aprendem a lidar umas com as outras, não é? É uma tendência. E aí Kardec vai dizer mais, e aí ele vai começar a parte difícil, né? Ele vai começar a dizer daqueles membros de um grupo, um trabalhador da casa espírita que cria problemas, né? Ele diz, dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que falamos, né? Criando problemas, não seriam verdadeiros espíritas. Você vê que a frase de Kardec fala de maneira clara, direta, concisa. Então, quem cria problema dentro da casa não é um verdadeiro espírita, é um mau espírita. E aí não adianta a gente ficar pensando no outro. Eu tenho que parar e pensar o seguinte, será que eu, Eduardo, sou um bom espírita? Não, porque eu ficar pensando do outro não vai adiantar. Eu não controlo a vida do outro. Eu tenho que... Será que eu... É esse exercício que eu peço que cada um aqui faça. Será que eu estou sendo um bom espírita? Não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. Então está aqui, mais uma vez, São Vicente de Paulo falou, Kardec está falando aqui, que o verdadeiro espírita, ele tem que ter a caridade e a tolerância são um dever primário para ele. Eu tenho que tolerar o outro. O outro é diferente de mim, o outro pensa diferente e precisa ser respeitado, né? É perfeitamente exato e por isso mesmo os que procedam assim são espíritas mais de nome do que de fato. Será que nós somos espíritas mais de nome do que de fato? E aí Jesus dizia, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. E a gente vai se enganando, se enganando, se enganando. E aí, como diz André Luiz, no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele fala, acordemos agora para não chorarmos depois, porque a morte vai chegar. E não tem essa de Hospital Esperança não, gente. É trevas. O Hospital Esperança vai depois, se conseguir. Se conseguir. Porque tem gente que acha que vai morrer e vai para o Hospital Esperança. Não é assim não, entendeu? Primeiro vai fazer um estágio em determinadas regiões para ver se a gente desperta. Continua agora no item 364 do mesmo capítulo. Não esqueçamos, diz Kardec, que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha. Aos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que atacam abertamente, porém os que agem na sombra. Ainda tem isso. Tem aqueles que atacam diretamente e tem aqueles que agem na sombra. Porém, os que agem na sombra, diz Kardec, os que acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra, esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contem por fazer o mal. Como sabem que a união faz a força, tratam de destruir, agitando brandões de discórdia. Então, o que esses espíritos encarnados ou desencarnados fazem? Dividir. O que nós estamos vendo na sociedade atual? O que as trevas estão fazendo? Dividir para que eles se fortaleçam e para que o bem enfraqueça. Aí eles colocam negros contra brancos, homossexuais, heterossexuais. Isso é uma armadilha à frente disso tudo. Basta ver a televisão. O filme aí agora, Barbie, feminismo. Será que é isso mesmo?
mulheres contra homens, homens contra mulheres, éramos oprimidas, agora nós é que mandamos. A quem interessa dividir a sociedade? Conservadores e progressistas, eles querem a divisão. Espíritas verdadeiros, né, os que são só Kardec, e aqueles que são os místicos, que seguem Chico Xavier e Divaldo Franco, dividir. Espíritas de direita, espíritas de esquerda, quem promove isso? A quem interessa isso? As trevas. Não caiam nessa armadilha. Eles querem dividir a sociedade. Eles querem dividir os cristãos. Dividir para que cause a destruição do cristianismo, a implosão. E isso que está acontecendo não é só no movimento espírita, não. Eu lido com muitas pessoas da igreja evangélica, da igreja católica, está um caos lá também, um caos. O ataque aos cristãos é generalizado. Sem contar países como a Nicarágua, que estão prendendo padres, freiras, perseguições, países como Venezuela, ditaduras. Isso vai chegar no Brasil. Já está chegando. E o momento é grave, e não é uma questão simplesmente política, é uma questão do ataque das trevas contra Jesus. E tem muita gente fingindo que não está vendo, porque muita gente se deixa manipular pela imprensa e pela mídia que está comprada para enganar. Basta ver o que a televisão faz. Eu não estou falando nenhum absurdo aqui. Todo mundo aqui assiste televisão. E todos fingem que nada está acontecendo. E quem diz são os espíritos. Allan Kardec. A tática das trevas. Continua ele aqui dizendo o seguinte: quem desde então pode afirmar os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros, nem bons, nem farão o bem e podem fazer muito mal. Então, dentro das instituições espíritas, tem pessoas plantadas pelas trevas para acabar com as casas, para destruir o movimento espírita. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir por causa daquela frase lá, eu falei no início, quando Kardec diz, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo é obra do Cristo, que o preside. Quem é que pode contra Jesus? O governador do planeta Terra. Cadê Roma? Cadê o poder de César? Tudo vai ruir. Leiam o diálogo, né, de Jesus com o senador romano Públio Lentulus, uma das encarnações do Espírito Emmanuel, quando Jesus diz para o senador que estava de joelhos perante ele, mas pensando quem era Jesus perto dele, um senador romano, quem era Jesus diante de César e do poder de Roma. E Jesus fala para ele no livro Há 2000 anos, todos os teus poderes são miseráveis e vão ruir. E cadê o poder de Roma? Cadê o poder de César? Quem tem poder nessa terra? Estados Unidos? Rússia? China? Quem são eles perante o poder do Cristo? Nada. Então não nos preocupemos. O que tiver que acontecer, acontecerá. Mas os mansos herdarão a terra. Miranda está me catucando aqui, que disse que está com fome da hora do intervalo. É o que eu falo, né? É por isso que a gente tem problemas, né? Quer tomar café. É o nome do estômago dele, Miranda. Então, ó, vamos... Então nós para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, como a Miranda está com fome, nós vamos parar 15 minutos para ela lanchar e voltaremos.